Oi pessoal, tudo bem? Miguel aqui, do Política Tchê. Essa semana aconteceu uma coisa bem importante para se salientar, e não estou nem falando do domicílio eleitoral do Moro ser negado ou o Thiago Leifert sendo cancelado só porque disse que entre Lula e Bolsonaro um tiro prefere um tiro. Isso é importante, vale até um vídeo, mas a gente precisa falar uma coisa que aconteceu essa semana. Houve movimentação, mas a gente não pode deixar esse assunto ficar morno, né? A gente tem que deixar ele sempre em alta. Que foi a decisão do Supremo Tribunal de Justiça que os planos de saúde eles precisam só se ater à lista do rol da Agência Nacional de Saúde, né, a ANS. O que acontece na prática? Parece ser uma coisa simples, mas não é. Na prática, antes os planos eles não tinham essa certeza, eles não tinham essa jurisprudência, então a gente conseguiria entrar com uma ação liminar, ou às vezes até o plano liberava sem muita complicação. Agora ele precisa se atentar só àquilo. E é uma lista que os especialistas já falaram, é muito básica. Até uma das juízas que votou contra essa obrigação, digamos assim, né? Ela falou, a gente não pode pensar que os tratamentos são simples assim. E o pior, são juízes decidindo sobre saúde. É insano pensar isso, sabe? Juízes atropelaram o legislativo e ainda estão legislando em cima de tratamentos de saúde, sabe? Então o que vai acontecer na prática? Quem tem tratamentos que não tem uma logística muito cara, que não seja uma cirurgia, que não seja uma quimioterapia, sabe? Que são mais comportamentais mesmo, vai perder o número de consultas que o plano não cobre. E quem tem tratamentos que tem um custo mais elevado, simplesmente ou vai ter que pagar parte do tratamento, ou vai ter que pagar o tratamento inteiro, e é muito caro. A gente já tem um plano de saúde porque o custo das operações é muito caro, sabe? Parece que a gente tá americanizando o Brasil, mas só pegando as piores coisas, sabe? A gente que paga o SUS, a gente paga o SUS também, né? Mas a gente que paga os planos de saúde, a gente precisa que os deputados e os governadores tenham um pulso firme para não deixar isso passar, que não deixar isso se proliferar. Agora, em ano de eleição, a gente precisa pressionar deputados estaduais, pressionar deputados federais para eles colocarem uma lei, uma PEC, uma proposta para que esses tipos de tratamento sejam obrigatórios. A gente paga o plano de saúde para isso. A gente não paga o plano de saúde para ter uma consulta no clínico geral e era isso. A gente precisa desse tipo de tratamento. Se a gente não precisa, a gente tem um parente que precisa. Um filho, um pai, um irmão, sabe? A gente não está querendo só chamar atenção, a gente não está se vitimizando. O plano de saúde está querendo lucrar ainda mais. E a gente precisa de um tratamento adequado. A gente paga o plano. A gente não gostaria, todo mundo não quer ter esse tipo de malefício na família, né? Ninguém quer ter uma doença, mas quando a gente tem, a gente precisa tratar. E quando a gente paga um serviço, a gente espera que o serviço seja feito. E não é isso que vai acontecer de agora em diante. A gente vai pagar um plano, aí esse plano ele vai cobrir coisas básicas, e aí depois a gente não vai conseguir cobertura para as coisas que a gente precisa. Então, quem quer se atentar mais isso, quem quer lutar pelos direitos, quem tem alguém próximo, né, que precisa desse tipo de tratamento, fala com a AMA da tua cidade. Se vocês quiserem fazer uma manifestação, tudo bem, não tem problema, é muito bonito, mas o principal é pressionem os deputados. 5 pessoas na rua não vai chamar atenção. Agora 5 pessoas dentro de um gabinete do deputado falando que eles estão falando para uma comunidade, e é verdade, a gente sabe que a gente precisa se ajudar, a gente precisa se unir, eles vão fazer alguma coisa a respeito. Então tá, gente? Lembra disso. O rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde, ele é muito básico. A gente precisa de uma PEC, de uma lei, de uma emenda que faça os planos de saúde cobrirem o tratamento de nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, para que quando a gente chegue e precise realmente do plano, ele possa fazer a cobertura para a gente. A gente passa a vida toda, às vezes, tendo 2, 3 consultas no ano. E aí quando a gente precisa mesmo, o plano não quer cobrir. Isso é errado. O plano, ele faz uma aposta quando ele te dá o serviço e ele precisa cobrir quando ele perde. Tu pode passar, é que nem um seguro de carro, tu pode passar a vida toda sem bater o carro, mas tu pode bater. E quando tu bate, o seguro precisa ser ativado. Entende? É a mesma lógica.
A gente não pode deixar que um tribunal em Brasília diga que o país inteiro agora vai padecer em filas de hospitais, que não vai ter o tratamento, que vai ver os parentes definhando. Isso é errado. Tá? A gente tem a força como povo, a gente tem a força como comunidade, a gente precisa ir atrás de quem legisla para fazer uma lei que nos assegure um tratamento digno. Tá bom, gente? Fica a dica aí. Obrigado pela atenção. Espalhem essa notícia, falem com as pessoas da sua comunidade que lidem diretamente com isso e planejem uma visita aos gabinetes dos deputados. Aos federais, mandem e-mail, mandem pelas redes sociais, telefone. O importante é não deixar esse assunto morrer. Certo? Um abraço e até a próxima.